Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 2 de março de 2023, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Todas as informações importantes para você começar este novo dia, que seja muito bacana para você, para todos nós. Para você acompanhando também a nossa programação, o Folha no Ar estará ao vivo agora no Face, no YouTube, no Instagram e também na Twitch TV, daqui a pouco em podcast, logo mais reprise na Plena TV, canal fechado também do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Olha, o Instituto Nacional de Meteorologia, que previu desde o início desta semana, uma semana quente, hoje também não é diferente. Tempo quente, sol, algumas nuvens no decorrer do período, mas a predominância do sol, máxima de 35, mínima de 22, agora que no centro da cidade faz 25 graus. No programa de hoje, com Aloysio Abreu Barbosa na bancada, temos o prazer e honra de receber aqui mais uma vez nosso querido Dom Fernando Rifan, bispo da administração apostólica pessoal São João Maria Vianney. Já vou trazer o bom dia do senhor, uma bênção aí para todos nós, né? E nós vamos falar hoje sobre o cristianismo e a história das religiões em tempo de Quaresma. Também um cenário político, né, sobre o Brasil, o estado do Rio de Janeiro e Campos, que o senhor comentará para a gente aqui ainda hoje no programa, nosso querido Dom Fernando Rifan. Já me dá um minuto só para a gente fazer aqui as manchetes do portal folha1.com.br e a gente já traz aí o seu bom dia. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina agora também com o aplicativo exclusivo, onde você pode marcar o atendimento domiciliar, acompanhar o seu histórico de exames e também os resultados do exame que você está fazendo. Baixe o aplicativo aí na lojinha do seu celular. No portal folha1.com.br, Polícia Civil prende suspeito de participação em espancamento de jovem em Campos. O espancamento foi descoberto pela Polícia Civil através de vídeos que circularam nas redes sociais. Nas imagens, homens agridem um jovem a pauladas. Sem votos suficientes, vetos de Vladimir são mantidos na Câmara. Para derrubar, seriam necessários 17 votos favoráveis. Movimentação de sal inédita é realizada pelo Porto do Açu. A operação é um marco operacional para o Temult, o terminal multicargas. Diário Oficial traz troca na presidência da EMAB e Sandro Moura, vice na Fundação Municipal de Esportes. As mudanças acontecem após a chegada de Abdo Neme e também de Nildo Cardoso, vereadores, à base do governo. Com nova maioria, governo negocia acordo com oposição, junto com Abdo Neme na base. Nildo expõe interesse de aliados por cargos na Prefeitura de Campos. Autor de duplo homicídio é preso na Operação Terra Plana
4, na Baixada. Morre o patriarca da família da pastelaria da Dora, no mercado municipal. O corpo de Lenilson foi sepultado ontem no cemitério do Caju. Prefeitura publica a nomeação de Leon Gomes como presidente da Fundação Municipal da Infância e Juventude. Quem assume a cadeira no Legislativo é o ex-vereador Paulo Arantes. São João da Barra vai construir conjunto habitacional para moradores do Pontal. O objetivo é contemplar os moradores que foram afetados pelo avanço do mar. Campos inicia censo da saúde para identificar hipertensos e diabéticos. Para participar, a pessoa deverá acessar um link no site da Prefeitura até o dia 31 desse mês agora. Vladimir tira da gaveta o projeto da Central de Abastecimento. Empresário Alfredo Diegues foi nomeado para a execução do SEASCAN. Mulher presa e jovem é apreendida com drogas em São Francisco. Foram apreendidos cerca de R$160 em espécie, além de drogas. Para fechar aqui as manchetes, Campos é a segunda cidade do Rio onde mais se investiu em energia solar. E uma ultimazinha, a operação remove barricadas no Parque Santa Rosa e Novo Eldorado. Essas são algumas das manchetes. Pode acessar aí o portal folha1.com.br. Agora tem as colunas, tem os blogs, tem muita informação para você e é tudo, né, gratuito. Bom, o programa de hoje, se o de ontem foi bom, hoje, né, também manterá o nível ou poderá até elevar, né, dado, evidentemente, que o bom tema, os bons temas que serão abordados aqui hoje. E estamos no período da quaresma. Foi quem que falou ontem que o pessoal lembra muito de carnaval? Foi você ou foi o Arthur? Eu está na chamada do programa de hoje. O povo lembra muito de carnaval e isso. Bom dia, Luiz. Todo mundo lembra do carnaval e quase ninguém lembra da quaresma, né? Quase ninguém lembra da quaresma. Com essa frase, eu vou trazer já também o seu bom dia aí, mas deixa eu trazer o bom dia e a bênção aí do bispo Dom Fernando Rifan. Então, bom dia. De fato, é isso? Bom dia, Luiz. Bom dia. Então, estamos aí hoje, né? Mais uma vez, um abraço para todos, uma bênção especial. Estamos aí, vamos falar sobre esses assuntos. Aliás, a Luiz está voltando da viagem agora, cheio de novidades. Exato. É bom que ele ilustre também, né, todas essas considerações com o que ele viu, né? In loco. Ou como dizia o Russo Peixeiro, in loco, no local. No local, exatamente. Essa aí tem efeito hoje positivo. Pois é. Bom, bispo, muito obrigado pela presença do senhor já de antemão. Seja bem-vindo. Aloysio, bom dia, seja bem-vindo também a essa edição de hoje do Folha no Ar. Bom dia, Cláudio Nogueira. Bom dia, Dom Rifan. Obrigado pela presença. Bom dia, Beto, que saiu aqui pegar um café. Bom dia, sobretudo você, ouvinte, pelo streaming telespectador do Folha no Ar. Nosso bom dia, que eu não dei no meu retorno. E Cláudio Nogueira falou que foi cobrado aí na rua e pelos ouvintes. Nosso bom dia especial a 3 categorias profissionais, os motoristas de táxi e aplicativos, que sempre nos acompanham nesses inícios de jornada, e os professores, né? A categoria que toda a sociedade, a qual toda a sociedade deve tanto, né? Professores que seria de um povo sem os seus mestres, né? Enfim, Dom Rifan, vamos começar. Nogueira deu as notícias ali do Folha 1. Eu até pensei em te inverter, porque tem umas coisas... O pessoal vai voltando, né? Vai conversando com um com o outro. Você leva tempo para se adaptar. Primeiro o fuso horário, depois a sua própria língua, cultura e por fim ao seu trabalho, né? Então, o meu trabalho de jornalismo é muito conversar com fonte. E eu, quando tiro férias, eu corto, saio de todos os grupos de trabalho, eu paro de falar com fonte, aviso, mas paro. Mas também que você volta é uma enxurrada de aquele acúmulo. Eu fiquei 2 meses fora, aquele acúmulo ele vem represado e vem com força, né? Mas vamos manter a programação inicial, começar a falar sobre religião
o senhor é bispo católico e, além disso, conheço o senhor tenho a honra de ser seu amigo há alguns anos e o senhor tem um conhecimento de história fantástico. E ontem eu tive a chance, e agradeço aqui também, falei de professor, está com duas grandes mestras, né? A professora Alete Sendra e a professora Edinalda Almeida. E a Edinalda me falou que a Edinalda conhece latim muito bem, né? E falou que ficou espantado com o conhecimento do latim do senhor. Eu falo, Dom Rifan realmente é um renascentista, né? Imagina. Não, ela falou sinceramente, falou assim, academicamente mesmo, que ficou espantada. Eu sei que a Edinalda, formação acadêmica, conhece muito latim. Ela deu aula de latim no IFE, até o IFE ter a matéria, né? E falou que o senhor é uma sumidade também em latim. Vamos falar alguma coisa em latim hoje. Mas como é que o senhor vê? Vou pegar esse gancho que o Nogueira lembrou hoje, que eu usei ontem. O catolicismo ainda apesar do crescimento das religiões protestantes, sobretudo as neopentecostais, o catolicismo ainda é maioria no Brasil. E depois o cristianismo marca, né, a nossa história. Sim. Basta dizer que qualquer livro de história você vê que é antes de Cristo e depois de Cristo. O mundo é outro, né? As pirâmides foram construídas antes de Cristo. E a descoberta da América depois de Cristo. Enfim, o Cristo marca, é o divisor da história. Falando nisso, aquilo que você falou, o carnaval. Interessante, o carnaval ele é regulado pela Páscoa, por isso que ele muda de data, não é o carnaval. Por quê? Porque o carnaval é o que antecede a quarta-feira de cinzas, que começa a quaresma. Nós vamos falar sobre a quaresma, também é um dos temas nossos, né? Então, a quaresma são 40 dias antes da Páscoa. Portanto, e como a Páscoa segue o calendário lunar judaico, por isso que varia com o calendário solar, que é o nosso. Então ele vai variando. Ou seja, quando é que é a Páscoa? Desde o tempo de Cristo, desde o tempo do Antigo Testamento. É o primeiro plenilúnio do equinócio de primavera do hemisfério norte. Olha que coisa terrível. Então, primeiro plenilúnio, quer dizer, primeira lua cheia do equinócio de primavera, que o nosso aqui seria outono. Essa era do inverno deles. Do inverno. E aí caía a lua cheia. Foi o dia que Cristo morreu, portanto, sexta-feira, naquela parte. Aqui também, como a lua varia, não de acordo com o Sol, que o mês lunar tem 28 dias, não é? Então, é interessante, por isso que a gravidez da mulher se conta por dias, por semanas, né? Não por mês. Está no sexto, não, tantas semanas. É por causa do calendário lunar. Muito bem. Aí, joga para cá. O calendário lunar é que varia, o solar varia por causa do lunar. Daí vem o carnaval, vem a quaresma, que começa na quarta-feira de cinzas. O carnaval seria a despedida da carne, um dia antes, e na verdade aqui são 3 dias antes, na Bahia são 15 dias, no Recife é muito mais, e assim vai, né? Então o carnaval vem a ser o último dia para se comer carne, como era antigamente, que era abstinência total na quaresma toda. Hoje não, hoje é só sexta-feira, né, que é a abstinência atual. Mas o cristianismo, então, tem essa predominância, como você ia falando aí, não é? A quaresma vem mostrar, não é? Quaresma vem do latim quadragésima. Quadragésima quer dizer 40 dias. Quadragésima em português deu quaresma. Como também o domingo depois da Páscoa começa o salmo do introito, Quasimodo geniti infantes, nós como crianças recém-nascidas, Quasimodo. Aí vem o domingo do Quasímodo. Daí vem o apelido do Corcunda de Notre Dame lá, Quasímodo. Então, Quasímodo por causa do domingo, Quasimodo, em latim, deu Quasímodo, é o apelido dele. Você citou muito bem lá quando você visitou Notre Dame, né? Todo mundo lembra, né? Da Esmeralda, do Quasímodo. Mas pegando esse gancho do Nogueira, que eu falei ontem, é verdade, porque embora o catolicismo ainda seja a religião
dominante no Brasil, por que todo mundo adere ao carnaval e em contraposição, na comparação, por que tão pouca gente adere à quaresma? Porque o carnaval ficou uma coisa meio profanada, né? Profanou muito, porque o carnaval em si seria para uma despedida da carne, uma coisa meio festiva e tal. Não o que ficou hoje. Claro, tem muitos desfiles da escola de samba, são coisas bonitas, né? As baianas, aquelas coisas todas. Mas também tem o bacanal que vem junto, né? Imoralidade, aquela coisa toda. Isso aí que ficou, o carnaval ficou com esse estigma, né? De ter coisas meio assim, carnais. Por isso que o pessoal do católico mais fervoroso costuma fazer um retiro nesse tempo do carnaval. Peraí, vamos aproveitar os feriados, vamos fazer um retiro espiritual para refletir, para pensar um pouco. Na verdade, quaresma, então, mas é porque hoje em dia existe muita dessacralização de tudo, né? Ficou tudo banal, Páscoa, quaresma, até dia santo, né? Você vê, Corpus Christi, que é um feriado belíssimo, para celebrar Jesus na Eucaristia. Não, é um feriadão, vamos aproveitar, vamos viajar, vamos não sei para onde. Então, ficou tudo um pouco meio profanado, né? Tirou aquela sacralização que antigamente havia mais. Mas isso faz parte da sociedade atual, né? A sociedade atual é um pouco descristianizada, né? As festas religiosas em geral, você tem aí festa de Santa Rita, outras festas aí, Santa Amaro, tem tudo ali, menos o Santo Amaro. Claro, o Santo Amaro é um pouco diferente, porque muita gente faz a caminhada, vai lá rezar, fica lá, é muita tradição. Outras festas é mais barraquinha, festa, isso e aquilo, aí se perde o foco. Mas em tudo quanto é coisa humana acontece isso, né? Perde-se o foco no principal para pegar o acessório. Mas resta a gente sempre também pegar o principal, né? E ressaltar isso. Então, a quaresma é para isso, é um tempo de 40 dias em memória dos 40 dias de jejum que Jesus fez antes de começar a sua vida pública. Diz lá que ele se retirou, ficou 40 dias em oração e jejum, preparando-se para a sua vida pública, né? A sua introdução à vida pública. E também em memória aos 40 dias que Moisés ficou no Monte Sinai, 40 dias para receber a lei. Então os judeus guardavam esses 40 dias e a igreja guarda os 40 dias em memória de Jesus. Isso sempre, todos esses monges, todos os leis antigas, todo mundo guardava a quaresma como um tempo de penitência e de oração. É o significado da quaresma, né? E qual a programação, Dom Rifano, da Igreja Católica aqui para a quaresma, em Campos? Então, a programação geralmente é o seguinte, faz-se a Via Sacra toda sexta-feira, alguns quartas e sextas-feiras. Via Sacra é aquele percurso que Jesus fez quando subiu ao Calvário. Não é? São aquelas... Via Dolorosa. E Via Dolorosa. Via Sacra, porque Via Sacra é um nome romano, né? Você vê ali perto do Coliseu, você vê, ele chama-se Via Sacra. É aquele caminho dos imperadores. Bom, aí apropriou-se para a Igreja Católica, ficou Via Sacra, o caminho, a Via Dolorosa que Jesus percorreu, aqueles 14 passos, né? Que começa com a condenação de Jesus, ali no Nitóstratos, o julgamento de Pilatos, o julgamento de Pilatos, e assim vai, cair 3 vezes, Verônica, e umas coisas são da tradição, outras estão na Bíblia, né? As quedas de Jesus, até chegar, tirar as vestes, até ele ser crucificado e morto. Então, são os 14 passos. Então, nas igrejas tem aqueles quadrinhos, e a cruz. Você vê nas igrejas tem as 14 cruzes, que são a Via Sacra. É para a gente meditar nos passos de Jesus. São os passos, né, da paixão. Então você vai lá, primeira estação, Jesus é condenado à morte, reza um pouquinho. A meditação naquele passo é que constitui a Via Sacra. As igrejas às vezes não fazem sempre isso às sextas-feiras. Mortificação, por exemplo, não comer carne na sexta-feira. Por que não comer carne? Porque a carne tem um atrativo especial, né? Então, sexta-feira a gente não come carne exatamente por uma mortificação pela paixão de Jesus. Também, aos domingos, né, no Brasil se faz a campanha da fraternidade. Ou seja, é um lado social, além da oração, do jejum, se olha também esse lado que a igreja sempre fez. Né? A igreja sempre fez isso, não foi agora não. Né? São Vicente de Paulo, São João Bosco, sempre cuidou dos pobres. Então, é um modo, e a desse ano é para a fome, né? Cuidado com a fome, aqueles que passam fome. Passar fome, a gente não conhece aqui, na nossa região, quem está passando fome mesmo. No Nordeste, sim, tem muito, hein?
A gente distribui, lá na nossa paróquia lá principal, a gente distribui 60 cestas básicas todo mês para o pessoal mais pobre. Eu prefiro olhar o pessoal da zona rural, que tem menos assistência, porque na cidade tem muita assistência, muitos grupos, Lions, Rotary, que fazem assistência. Na zona rural é um pouquinho mais abandonada, a gente vê quem é que realmente está precisando, a gente distribui. Então é um ato de caridade que a gente faz e de beneficência que a gente distribui na Quaresma também, beneficiando essas pessoas que precisam. E você também, você conhece alguém do seu lado, da sua casa, que precisa. E uma coisa que a gente deve olhar muito é a pobreza envergonhada. São aqueles que não pedem, aqueles que têm vergonha de pedir. Cabe a nós descobrir quem é que realmente está precisando. Quem sabe algum vizinho que está faltando alguma coisa, a gente pode levar uma cesta básica para ele lá. Não é? A gente que é privilegiado tem alguma coisa a mais, pode também distribuir ali para essas pessoas que estão precisando. Ou um doce, alguma coisa, quem sabe, as crianças estão precisando, né? Então, esses são os exercícios da Quaresma. É claro que a Quaresma tem o seu ponto alto na Semana Santa. Aí sim, tem o Domingo de Ramos, que ela é a procissão com os ramos, lembrando a entrada de Jesus em Jerusalém, não é? No domingo antes da sua morte. Saudado como rei. Isso, aclamado como rei, não é? Esse é o rei dos judeus. E isso tudo porque ele tinha ressuscitado Lázaro naquela semana. Então o pessoal ficou encantado, começou a aclamar Jesus com os ramos, pegava ramos de flores. E quando Davi também entrou em Jerusalém, também foi aclamado com ramos. Aí é a tradição, né? Quem? O Davi, rei Davi. Davi também, o rei Davi, claro. E por isso que diziam, Jesus, filho de Davi. Osana, ao filho. Osana quer dizer louvor, né? Salve, é uma palavra hebraica, né? Osana, o filho de Davi. E ali começa a Semana Santa. Agora, o ponto alto são os 3 dias, chamado Tríduo Sacro. É a quinta, sexta e sábado. Quinta-feira é o dia que Jesus instituiu a última ceia, a Eucaristia e o sacerdócio. Sexta-feira é o dia da morte de Jesus. Sábado Santo é o dia da sepultura de Jesus e à tarde já é a sua ressurreição. Já se celebra a vigília pascal e o domingo de Páscoa, que se celebra a ressurreição de Jesus. E todo domingo, na Igreja Católica, é a Páscoa. É o que o Papa São João Paulo II dizia, é a Páscoa da semana. Todo domingo nós celebramos a ressurreição de Jesus. Por isso que a gente privilegia o domingo, que São João no Apocalipse chama de o dia do Senhor, que não tinha esse nome antes. Ele que chama, em latim é Dominica Dies, daí vem domingo. Dominica Dies, quer dizer, o dia do Senhor. Dominica, que vem de Dominus, quer dizer o Senhor, né? Dominus vobiscum, o Senhor esteja convosco. Dominus, Dominica Dies, dia do Senhor. Esse é o nome que ficou até hoje, domingo, nas línguas latinas, né? Claro que, por exemplo, em inglês é dia do sol, né? Sunday, e nos outros também, mas as línguas latinas ficou domingo, que é o dia do Senhor. Né? Esse dia santo, para todas as religiões abrânicas, né? Isso. Porque está ali no Gênesis, Deus fez o mundo 7 dias, fez em 6, descansou no 7º. Descansou no 7º. Vou falar por ordem cronológica, né? Os judeus são anteriores, os cristãos são posteriores e depois os islâmicos. Para os judeus é o sabá, sábado, por daí que vem sábado, a etimologia de sábado. Shabat. E fecha tudo mesmo. Hein? E fecha tudo mesmo. No sábado deles lá. Pro islâmico... Eles são até exagerados. Você viu lá, no hotel lá em Jerusalém, o interessante, tinha um hotel, os elevadores, tinha um elevador do sábado. Aí eu perguntei ao porteiro, por que elevador do sábado? Para você não apertar o botão. Ele para em todos os andares, porque não pode trabalhar dia de sábado. Então você não pode nem apertar o botão. Restaurante. É um pouco... Não, o judeu ortodoxo, ele não pode não pode falar no celular. Pode fazer nada. Então, é um pouco exagerado. Você nem apertar o botão do elevador. Não pode fazer nada. Ele só pode, tipo assim, comprar um gênero de primeira necessidade. Ele não pode fazer nada nesse dia. É claro que eles abrem, porque como eles são super comerciais, claro que abrem para os outros que não são judeus, né? Então, os restaurantes. Tel Aviv, então, é uma cidade toda aberta. Tel Aviv é uma cidade ocidental. Jerusalém é uma cidade do Oriente Médio. Mas a minha pergunta é para os cristãos é domingo, para os judeus que vieram antes sábado, sabá, e para os muçulmanos é sexta-feira, que também fecham bastante coisa.
por que quer dizer, todo mundo tem a tradição de guardar um dia. E por que essa diferença entre as três religiões? Por isso que vem aquela piada, né? A melhor coisa que tem lá em Israel é você ser muçulmano na sexta, judeu no sábado e cristão no domingo. Que aí você 3 dias sem trabalhar. Bom, mas não é isso. Mudou os muçulmanos, não sei porquê, porque Maomé certamente mandou falar na sexta-feira. Mas o sábado é que era a origem, o Shabat, que Deus trabalhou os 6 dias, o sábado descansou. Mas os apóstolos mudaram o descanso do sábado para domingo. Isso está lá nos Atos dos Apóstolos, começaram a comemorar o domingo por causa da ressurreição de Jesus, que deu no domingo, que é o primeiro dia. O primeiro dia da criação foi domingo. Deus criou a luz. Então, Jesus ressuscitou no domingo, 3 dias depois da sexta, então, ressuscitou no domingo. Por isso, em memória da ressurreição de Jesus, os cristãos começaram a guardar o domingo, tanto assim que São João, no Apocalipse, chama-se domingo, o dia do Senhor. Daí vem o nome, é Dominica Dias, o dia do Senhor. Então, passou-se essa tradição, o domingo, que é o dia do Senhor, mas não deixa de ser a lembrança do sábado do Antigo Testamento, claro, dos judeus, né? Porque o judaísmo é o antecessor do cristianismo, não é? Sim, sim. Entendeu? Então, vê que muitas coisas que nós temos na religião católica vêm do judaísmo. Por exemplo, os judeus, para rezar, usam aquele bonezinho, né? É o kippah. E os católicos também, aqui, ó. Isso eu também uso, ó. O bispo usa. No jogo de xadrez a gente tem o bispo com aquele bonezinho. Então, esse bonezinho aqui, que chama-se solidel, quer dizer, só se tira para Deus, solidel, é a lembrança do kippah dos judeus. Então, você vê muitas coisas, aqueles paramentos que o padre usa na missa, aquilo tudo os levitas usavam nos cultos do Antigo Testamento. Muita coisa, a mitra que o bispo usa, né, sinal do magistério, tudo aquilo foi herança do Antigo Testamento. Só que o Antigo Testamento era preparação para a vinda de Cristo. O Novo Testamento, que ele veio, né, como São Paulo aqui, Paulo Apóstolo é que lembra, peraí, aquilo ali era preparação para a chegada do Messias. Por isso que muitas coisas se conservam e muitas coisas se tiram, como a gente canta naquela música Divino Sacramento, Tantum Ergo Sacramento, que o Antigo Testamento, antigo ritual, ceda lugar ao novo. Em latim é et antiquum documentum novo cedat ritui, ou seja, os antigos ritos cedam lugar ao novo, porque agora, antes era figura, agora é a realidade. Então, todos aquilo que... O maná que caiu no deserto é figura da Eucaristia. Não é? Moisés, o povo de Deus no Antigo Testamento, agora é o povo de Deus no Novo Testamento. E assim vai. O chefe do Antigo era Moisés, depois Josué. No Novo Testamento, Jesus Cristo, que nos conduz. Ele é o bom pastor. Então, muitas coisas foram transladadas do Antigo, já estamos falando do assunto que é o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Um conduziu ao outro. Não é? Isso não faz para o cristianismo, portanto os evangélicos também conservam a mesma coisa, né? Só que não podem esquecer que muita coisa que tem no Antigo Testamento era preparação para o Novo, porque a revelação se fez de modo progressivo. Começou a revelação lá desde Abraão, que foi o primeiro a ser chamado, lá de Ur, da Caldeia. Abraão, que é o pai nosso pai na fé, é o pai dos judeus, pai dos cristãos, é Abraão. Então ele veio. Filho dele, Isaac, o filho de Isaac é Jacó, que teve 12 filhos, são as 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó, que Deus mudou o nome dele para Israel. Então, as 12 tribos de Israel estão ali figura dos 12 apóstolos sobre os quais Jesus construiu a sua igreja. Os alicerces do Antigo Testamento eram os 12 tribos, no Novo Testamento os 12 apóstolos, e assim continua, né? Então, o Antigo Testamento desemboca no Novo. Muita coisa da revelação estava um pouco incipiente no Antigo Testamento, não estava completa. Por isso, quando a gente vai ler a Bíblia, cuidado para não ler a Bíblia no Antigo Testamento pensando que está tudo ali. Não está. Ela se completa com o Novo Testamento. Por exemplo, você vê no livro de Jó ou alguns salmos, ali fala sobre que não existe outra vida, nós vamos morrer, vai acabar tudo aqui mesmo. Claro que a revelação não estava ainda completa, porque muitos judeus ainda não acreditavam na outra vida. Depois é que vem a revelação completa. Outra coisa, por exemplo, nos Salmos, é a prosperidade nessa vida.
o justo que for abençoado vai ter muita prosperidade. Tudo que ele fizer vai dar certo. Isso é o Antigo Testamento. No Novo, Nosso Senhor mudou isso. Nem tudo que Jesus fez deu certo. Tanto assim que ele nasceu pobrezinho, nasceu abandonado, nasceu no presépio, foi muito contraditado. Então, nem tudo o que o justo faz vai dar certo no Novo Testamento. Então, é para a gente aprender que o caminho vai ser a cruz. O caminho de Jesus é esse. Quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aí sim, viu como o Novo Testamento, ele burila, ele completa o que estava no Antigo Testamento. Essa coisa do Messias, no Velho Testamento, sem sombra de dúvida, o principal profeta que fala sobre isso é Isaías, né? Isso. Que é inclusive quem Cristo usa como jurisprudência quando, depois que tem aquele episódio do templo, quando os sacerdotes vão chegar nele, porque você está fazendo o quê? Ele responde com Isaías, né? Não leste o que estava escrito? Não está escrito que minha casa será uma casa de oração para todos os povos. Ele está se referindo a Isaías. E aí ele pode tocar nele porque ele está falando da lei, né? Cristo conhecia profundamente a lei. A lei, né, do mosaica. A lei do Antigo Testamento. A Torá e o Antigo Testamento, todos os profetas. A lei e os profetas, que eles chamam, né? Mas Isaías, ele é meio, e isso vários teólogos falam sobre isso, ele é meio contraditório como vai vir esse Messias. Você falou da cruz. Isaías horas fala num Messias guerreiro como Davi. Vencedor. E horas fala sofredor. No sofredor, no Será Marte. como um verme, desprezado, exatamente. Um leproso. Tem até gente que fala que seriam, na verdade, historicamente, dois Isaías. Eles falam, primeiro Isaías e segundo Isaías. O Isaías e o douteiro Isaías, né? Seriam dois Isaías. Mas, enfim, por que a figura do Cristo, e depois, logicamente, a religião que se deu sobre a vida dele, a pregação, por que ela optou pelo Messias mártir? É porque ele se apresentou assim. Nosso Senhor veio pregando e depois ele sempre avisava os apóstolos. A última vez que ele encontrou com os apóstolos, olha, eis que subimos a Jerusalém. Subimos porque ele estava em Jericó, né? 700 metros de altitude. Eu tive lá. Então, de Jericó para Jerusalém, olha, você está subindo era um atleta, hein? 700 metros. Para tentar seguir os passos dele, era um atleta. Exatamente. Antigamente você andava a pé, o tempo todo. Comida frugal. Não se comia açúcar, porque naquele tempo não tinha açúcar. Sim. Era mel. E só que comia carne e ervas amargas, que é a melhor coisa para a saúde, né? Só vegetação e carne assada. Não é? Não tinha óleo, não tinha gordura, essas coisas. Óleo tinha azeite. Tinha azeite, por exemplo, a gordura dos carneiros, etc. Mas azeite tinha, porque eles são grandes produtores de azeite lá, né? Então, aí... Mas o Marte? Então, o Marte, porque Nosso Senhor se apresentou assim. Eis que subimos a Jerusalém, lá o Filho do Homem vai ser entregue aos gentios, vai ser traído. Entregue aos gentios, quer dizer, está prevendo que os judeus entregá-lo aos romanos. Vai ser entregue aos romanos, vai ser traído, flagelado, zombado, depois crucificado e morto. Mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Então Nosso Senhor previu e anunciou que ele ia salvar desse jeito. Ninguém entendia, nem os apóstolos. Daí a decepção dos apóstolos, né? Fugiram, sumiu todo mundo, porque medo, que é isso? Né? Nós esperávamos que ele fosse o Redentor de Israel. Lembra aquela passagem do discípulo de Emaús? Eles abandonaram e foram andando, né? Vamos embora. Por quê? Nós esperávamos que ele fosse o general, e tal, o Bolsonaro, e ele vai salvar todo mundo. Então, e foi embora, e foi embora e deixou a gente aqui. Como é que é isso? Só que era Jesus que estava do lado deles, né? Jesus tinha aparecido para eles e falou: escuta, vocês são muito burros. Não falou assim, mas vocês são muito tasos para entender as coisas. Não estava escrito que era assim, que era preciso que o Messias sofresse, fosse ridicularizado, morto, e depois de ressuscitar. Aí começou a ler para eles todos os profetas, dizendo que era assim que ia ser. E eles ficavam espantados, né? Nossa, como esse camarada sabe. Mas não tinham reconhecido ainda. Quando chegaram na casa deles, deram hospedagem a ele. Quando ele partiu o pão, é ele. Pronto, aí ele sumiu. Então, essa passagem é belíssima, né? O discípulo de Emaús mostra como Jesus estava explicando. Aí eles voltaram para Jerusalém. Aí que começaram a acreditar, de fato, que Jesus havia ressuscitado. Aliás, tem um filme muito bom chamado Ressurreição.
É bonito, tem na Netflix, Ressurreição, muito bonito, mostrando, né, a ressurreição de Nosso Senhor, como ele apareceu para eles depois. Desculpa, era um casal ou... Alguns acham que era um casal, mas não. Na verdade, eu acho que eram dois homens. Dois discípulos. Segundo também essa exploração já da história, fala que eles estavam muito preocupados em falar para a família deles. Como é que eles vão falar? Que eles abandonaram tudo também para seguir Jesus, não como discípulos. E depois uma decepção. Foi uma decepção. Chegava aí, Jesus morreu. Então Jesus apareceu ali primeiro do que apareceu para Maria? Não se sabe, porque não tem a cronologia daquela que não está. Primeiro, claro, que deve ter aparecido lá para Nossa Senhora, para o São Pedro, etc. E ali a Madalena, lá na Maria, né? Lá no sepulcro e tal. Mas apareceu a eles também. Pode ser o mesmo, mas no mesmo dia, porque diz lá que foi no dia do domingo, no mesmo dia da ressurreição. Agora, a gente... Porque você tem os evangelhos, né? Você tem as fontes religiosas. A fonte que você tem ali próxima, na mesma época dos evangelhos, próximo em tempo, né, à vida de Jesus, que não é religiosa, é laica, é um historiador já, é Flávio Joséfo, né, que é um judeu romanizado, se opôs primeiro a Roma, foi derrotado. Depois fez um acordo. Os romanos, no paganismo romano, eles tinham esse costume de adotar um adversário valoroso, né? E Tito adotou. O Joséfo, ele se romanizou, por isso que Iosef... Mas todo político faz isso, não vê? Vladimir está fazendo agora, chamou o Diegues, você vê que tem pessoas que vai chamando antes. Então, é o melhor modo de governar. Você chama algum líder inimigo para poder colocar ali. Mas eles adotavam mesmo, eles prestavam um nome e tal, isso. Enfim. E Joséfo, e histórias judaicas e antiguidades judaicas, ele fala de Cristo, fala de João Batista, né? Mas assim, fala dos milagres que lhe são atribuídos. Não é muito, não fala muito, são 2 parágrafos, né, dedicados a Cristo. Mas você tem ali uma fonte que não quer louvar a Cristo religiosamente, que atesta a existência dele. Isso. Nós estávamos falando aqui, Nogueira ontem citou um amigo dele que não cria na existência histórica de Cristo. Isso é uma coisa, é um fato consumado. Né? É como você negar a existência de Pedro Álvares Cabral, de Cristóvão Colombo. Peraí, não pode negar isso. Você pode negar a versão, mas não que a existência. Né? Mas, de fato, de guerra judaica e antiguidade judaica, eu tenho lá o livro lá de Flávio, Joséfo. Flávio é o nome romano, né? Joséfo é o nome hebraico. Yosef virou Yosef. Youssef. Como em árabe também é Youssef. Meu avô era Youssef, que era árabe, né? Libanês. Libanês, claro. Então, se os libaneses é Youssef. Mas essa contestação vamos falar no plano laico apenas. Essa contestação da figura histórica de Cristo não há elementos para você fazer isso. Os elementos todos é de que ele tenha existido com base em Joséfo. Né? E agora, os locais, interessantes. Todo mundo diz, foi aqui mesmo, não foi aqui mesmo? Bom, a gente pode venerar em qualquer lugar. Sim. Mas aqueles locais foram identificados por Santa Helena. Santa Helena era mãe do imperador Constantino. Então, logo depois que houve a liberdade aos cristãos, porque logo que depois da morte de Cristo, entulharam aquilo tudo de lixo, aquilo tudo, ninguém sabia onde é que era, nem o Calvário. Quem foi para identificar os lugares foi Santa Helena, com a guarda romana. Olha, o filho dela era o imperador, então ela tinha toda a guarda romana à sua disposição. Por isso que ela começou a fazer as escavações. Por isso que aqueles mosaicos já era bizantina. Bizantina é Bizâncio. Sim. Bizâncio é Constantino. É Constantinopla, então. Então começou a desenterrar. Desenterrou o Monte Calvário, que hoje é a Igreja do Santo Sepulcro, né, que está lá, que engloba o Calvário e o túmulo de Jesus. E aqueles lugares todos, mesmo lá, Emaús, aqueles lugares todos ali, o cenáculo, Monte Sinai, tudo aquilo foi Santa Helena, mãe do imperador Constantino, que acabou identificando aqueles lugares. Mosteiro de Santa Helena, no Monte Sinai. Pois está lá, Santa Helena. E é o templo cristão mais antigo do mundo, né? Em atividade. Por exemplo, aí ele vai no cenáculo, não sei se você foi no cenáculo, onde está o túmulo do rei Davi. Não se tem certeza absoluta que foi naquela sala, mas era a única sala de segundo andar que tinha, e o Evangelho diz que era uma sala, um edifício alto. A gente visita, passa ali, tem que botar o quipá na cabeça, como estou aqui, porque senão porque passa dentro da sinagoga, né? Para poder visitar o cenáculo onde Jesus celebrou a última ceia. Inclusive nós tivemos a missa lá quando eu fui
Eu já fui 3 vezes lá, né? Então, da terceira vez, nós celebramos a missa lá no cenáculo. Tudo isso é muito bonito. Mas então, vamos dizer, graças a Santa Helena, nós descobrimos aquele lugar. E graças à última cruzada. A última cruzada, porque as outras fracassaram um pouco, quer dizer, depois terminaram, é a dos franciscanos. Os franciscanos invadiram a Terra Santa, compraram aqueles lugares. Então, hoje você pode visitar aquilo que são os franciscanos que tomam conta. Essa é a última cruzada, não foi a do Indiana Jones. A última cruzada foi essa aí. Eles foram lá, compraram aqueles. Hoje você pode visitar tranquilamente todos os lugares santos, porque está sob a guarda franciscana. Os franciscanos é que tomam conta da Terra Santa. Por isso que nas igrejas do mundo inteiro, na Sexta-feira Santa, se faz a coleta para os lugares santos. Todos os cristãos do mundo colaboram com a manutenção dos lugares santos, porque eles estão lá protegendo, guardando, vigiando aqueles lugares santos. É muito bonito isso. E a gente visita também lá em cima a igreja do Pater Noster, a igreja da Ascensão, tudo aquilo que a gente visita lá. Interessante, vou contar um detalhe aqui. Eu fui lá, quando nós fomos lá no lugar onde Jesus ensinou o Pai Nosso, tem o Pai Nosso escrito em todas as línguas do mundo. Sermão da Montanha, né? Na montanha. Todas as línguas do mundo. Aí eu estava com o guia judeu, eu fui pedir a ele, se você podia ler para a gente na língua original, Jesus falando em hebraico, aramaico. Jesus falava aramaico. Aramaico, né? Aí ele leu, e eu fui acompanhando a oração. Aí terminou, ele não falou amém. Está escrito amém lá, ele falou não. Aí eu falei assim, você não falou amém. Aí ele falou assim, sabe por quê? Porque eu não acredito nisso aí. Eu sou judeu, eu não acredito do que está ali. Se eu falasse amém, amém quer dizer eu creio, é isso mesmo, eu estou dando meu assentimento. Eu não acredito, então eu não falei amém, por respeito, mas está escrito ali. Ou seja, eles sempre são delicados, né? Porque esses judeus guias, eles fazem o curso com os franciscanos. Porque os franciscanos são os grandes mestres que conhecem aquilo tudo ali. Então os próprios judeus guias, ou israelenses, eles fazem o curso com os franciscanos. Foi interessante ele dizer isso, né? A gente fala amém, quer dizer que eu estou consentindo, eu quero, é isso mesmo, concordo. Amém é a palavra hebraica, né? Quer Sim. dizer, eu consento. O Pai Nosso no Sermão da Montanha tem 2 lugares onde podia ter sido o Sermão da Montanha, né? Isso. Onde os católicos romanos administram. Aquela lá na Galiléia, onde está aquela casa dos neocatecumenais. Não sei se você viu lá em cima. Quase todos os papas ficaram lá, tem um hotel ali, é a igreja aquela que você tirou o retrato lá, aquela igreja das bem-aventuranças. Ou Beatitudes ou Bem-aventuranças. Isso. Mas tem um lugar também ali perto em frente à igreja de São Pedro, onde foi a multiplicação de pães e peixes. Isso. Aí tem Eremos Groto, que era onde ele orava, Cristo orava, e um pouco acima tem um local que também pode ter sido E até tem eco ali, é um local que seria próprio para o que a gente vê. E fizeram um teste, levaram essas últimas aparelhagens modernas e coisas, fizeram um teste dizendo que era possível Jesus falar para 5.000 pessoas, porque ali tem uma região do eco muito boa, é um lugar que dava para fazer esse sermão, o Sermão do Monte, é o Sermão da Montanha. Que é a base do... Claro, as 8 bem-aventuranças é a base do cristianismo, né? Mas umas coisas que eu não sabia, indo lá descobrir, por exemplo, o lugar para qualquer cristão mais sagrado, a Kaaba, que é para os... ou o Muro das Lamentações para os judeus, ou a Kaaba para os islâmicos, é a Basílica do Santo Sepulcro, né? É o local mais sagrado. E ali são, por exemplo, alguns lugares, como o mosteiro de Santa Helena, quem administra são os ortodoxos gregos. A Bem-aventuranças é a católica romana. O Santo Sepulcro são 4, né? Que é a católica romana, cóptas, a ortodoxa grega, e eu não sabia da força. Eu fiquei impressionado com isso da católica armênia, né? Que também está lá. É muito forte. Mas quem toma conta da porta é o muçulmano. Mas lá... aquele camarada que fica na porta ali, ele é muçulmano, porque ele é que guarda a chave. Lá dentro, os armênios têm uma força... É tudo separado. Ali no local onde teria sido a elevação de Cristo aos céus,
eles têm uma força imensa ali dentro, né? Isso. Os coptas também ali. Os coptas. Mas o principal, eles são os franciscanos. Vê que os franciscanos aqui cantam, aquela pedra onde colocaram o corpo de Jesus, que é sempre lavada com incenso ali e tal. Tem o sepulcro, né, que está ali, são lugares santos. A prisão dele de Barrabás é ortodoxa grega, ele é bem dividido ali. Aquele né? que você olha no buraquinho assim, vê lá embaixo. E cantam também bastante ali, fazem são os ortodoxos. Eles cantam, tem aqueles cânticos bonitos. Né? Gregorianos. Gregoriano e antigos, né? É tudo muito bonito. A gente aprende muita lição ali, não é? E Dom Rifão está 7h50, Nogueira quer... Bom, eu até estava já com um monte de dúvida aqui para perguntar então, a vocês, né? Mas a gente faz no próximo bloco. Vai você. Vocês não falaram em Jerusalém, não tem nada de João Batista? Não, João Batista tem só lá em Hebron. Em Hebron, onde Santa Isabel guardou São João Batista, etc. Porque João Batista pregava no deserto. Então ali, quando você vai ver o Qumran, alguns acham que João Batista pertenceu àquela comunidade de Qumran. Você viu ali perto do Mar Morto, né? Não foi. Você não foi lá, foi o Mar Morto, mas não foi o Qumran. Então, fica do lado assim, aquele mosteiro de Qumran seria uma lembrança de João Batista. Na verdade, a gente só tem quanto Isabel escondeu João Batista lá da perseguição de Herodes, que mandou matar todas as crianças. Isabel guardou o João Batista, que era neném também naquela época, né? Quando mandou matar Jesus, né? Sim, sim. Que não atingiu Acho que tinha uma diferença de 6 meses. 6 meses. Hã? Isso. Quando o anjo anunciou Nossa Senhora, disse: este é o 6º mês daquela que era julgada estéril. Aí Isabel... contou em mês, não contou em semana, né? 6 meses. Pois não, Luiz. Não. Tá. Não, só para fechar esse bloco, então, se você me permite, Dom Fernando, a Bíblia tem muitos números. Muitos. Vocês falaram vários aqui, as 12 tribos de Jacó, de Israel, né, que era Jacó. A Luísa mesmo citou o 7º dia, Jesus descansou. O que mais tem na Deus descansou. Deus descansou, perdão. E tem o número 40, que é o que nós estamos nele, que você já deu... 40 da Quaresma, 40 de Moisés no Monte Sinai. No Monte Sinai. Você tem 40 anos dos hebreus no deserto. Você tem uma infinidade. São números simbólicos e números completos, vamos dizer assim. Né? 40 dias após... Tem toda uma numerologia que estuda, multiplica os judeus essa coisa de numerologia nos judeus é muito forte. É muito forte. É isso que eu vejo. E eu vejo como a gente estava conversando aqui desde ontem, desde quando a Luísa voltou, falando um pouco sobre o tema e ontem mais aprofundando mais, esse número 40 aparece muito, e agora um tempo importante. O que é muito difícil para nós cristãos é entender o tempo de Deus. Claro, como Deus é eterno, e diz lá no Salmo, né? 1000 dias é como um, né? 1000 anos são como um dia como 1000 anos, né? Então, não tem aquela piada que conta, né? Sim. Espera um minuto. Um minuto é 1 milhão de anos. Para Deus não tem. Tanto é assim que interessante a história da evolução, não é? Se você transformar o tempo do mundo, em 1 ano, o homem foi criado lá pelos 27 de dezembro. Então, quer dizer, existiu todos os meses antes, né? Que começou desde do Fiat Lux, faça-se a luz, que seria o Big Bang, não é? Interpretando cientificamente. Toda essa evolução que houve, isso não foi no 7º dia, no dia seguinte. Aqueles dias lá são simbólicos também, não é? Claro, houve toda aquela evolução, aquela coisa toda. O homem foi criado depois de tudo pronto. Foi a última coisa que Deus criou. Aí, né? E depois, e que agora o homem e a mulher, né? Sabe por que Deus criou a mulher por último? Isso é piada. Pode fazer piada não, né? Senão eu não para não dar mais nenhuma opinião. Já estava tudo feito, então não precisava dar opinião nenhuma. Mas isso é piada. Isso é piada. Tem uma passagem... Favorável à mulher é que Deus, o auge da perfeição... Né, ele chegou no auge, foi a mulher. Criou a mulher. Mas enfim, o homem e a mulher que Deus criou ali no final. Mas então esse negócio de dias, a gente não pode ficar muito pegado ali naquele negócio de datas, porque... Mesmo as idades dos patriarcas, 950 anos, Matusalém dos 900. Moisés também 120, Moisés, então. Né? Moisés morreu 120 anos. Novo. Claro. Novo em relação
Patriarcas, em relação àquele de Matusalém, com 900 e tantos anos. Não se sabe bem Você qual, precisão. Qual o tempo de cada ano, né? Você tem, na verdade, você tem até Jerusalém, Templo de Salomão e tal, você não tem, para trás, é a tradição, você não tem evidência arqueológica ou histórica. Eu falei de Jesus, além dos evangelhos tem Joséfo, uma fonte que não há discussão, Jesus existiu. Mas você não tem... Salomão de Davi para trás é muito tradição. Mas a gente tem algumas coisas arqueológicas, tipo o Código de Hammurabi, ou Hammurabi, que você deve ter visto lá, está no Britânico. Está no Louvre? Está no Louvre. Você vê lá, é interessante aquele código, muito parecido com as leis das 12 tábuas, muito parecido com Moisés. Tem uma coisa interessante. Como também a Pedra da Roseta, esse estava no Museu Britânico, acho que devolveram. Mas devolveram para o Museu do Cairo. Devolveram. Está lá na entrada do Museu do Cairo. Aquela piada que diz, né? Por que as pirâmides estão no Egito? Porque não conseguiram levar nem para o Louvre, nem para o Museu Britânico, porque senão era muito pesado. Porque roubaram tudo, saquearam tudo. Depois começaram esse processo de devolução. Mas tem também muita coisa da Grécia está no British Museum. Claro, Alexandre Magno também levou muita coisa. Então assim vai, né? Mas, Dom Rifan, a gente está chegando no final do primeiro bloco, vamos ter que falar um pouco também de política. Não, então vamos fazer um tempinho. Quer fazer uma pausa não, para a gente continuar ainda um pouco? Em 3 blocos ou quer em 2? Em 3. Em 3, a gente vai falar o que no segundo? Não, a gente pode fechar esse agora em 2 blocos, então. Fecha esse agora. Ou você no outro depois. Ou com sua pergunta ainda, né? E depois a gente faz o intervalo, pode ser? Tá bom. 8 horas? Vamos lá. Então manda lá. Você faz aí a sua pergunta, a gente fecha esse tema. Não, vamos fazer um intervalo, a gente vai. Até melhor que a gente conversa isso em vez de estar conversando ao vivo, que a gente conversa em off sem torrar o ouvinte. Perfeito. Quer ouvir mais do Rifan do que a gente. Assim, não, a missão minha aqui hoje é, como ontem, é não atrapalhar. E é o que eu faço de melhor, atrapalhar. Se eu souber também, né? Porque sabe o que quer dizer ultracrepidário? Não. Não? Não. Ultracrepidário. Crepita pela etimologia? Ultracrepidário é o sujeito que fala de um assunto que ele não entende. Mas o que mais tem. Então, mas isso aí, então eu não sabia que eu era esse trem porque aí. Porque vem daquela um pintor célebre, sempre no Louvre, lá estava pintou um negócio todo, aí chamou, tinha um crítico lá. O crítico era um sapateiro, que em latim é sutor, né? Então ele começou a criticar o sapato da pintura do célebre lá. Esse sapato aqui está o problema, aqui e tal. Daí a pouquinho ele começou, mas a calça também, aí o pintor falou assim, não, para aí. Sutor, né? Ultracrepidão. O sapateiro, não passe do sapato. Você só entende disso, então fica aí mesmo. Então, ultracrepidário, quer dizer, aquele que passa acima da sandália, sapato, é o sujeito que troca num assunto que ele não entende e fica falando. Eu tenho que ter cuidado aqui para não falar coisas que eu não entendo. Né? Mas é o que mais tem. O Brasil, então... todo mundo virou político. Não, em eleição, o que aparece de jornalista político e em Copa do Mundo, que aparece jornalista... O cara não sabe. De treinador. Fica 4 anos sem falar nada. Aí, de repente, virou especialista. É o que mais. Perfeito. O que mais tem. Explodiu a guerra da Ucrânia. O que apareceu especialista em Rússia, que nunca leu Dostoiévski. Não sabe. Uma festa, né? Impressionante. Bom, rapaz, olha, o bom desse programa em que a gente se aprofunda na história é que você vai descobrindo algumas coisas importantes, até como no meu caso. Eu descobri que eu sou muçulmano e não sabia. Eu não gosto de trabalhar sexta-feira. Só nisso aí, né? Só nisso, só. Mas ainda bem que é pra brincar com isso aqui. Você ainda bem que falar isso no Egito, você não sabe. Você ainda bem que você tem essa liberdade aqui. Você vai ser pendurado lá no... Bom, 7 horas e 59 minutos, com a presença de Dom Fernando Rifan, bispo da administração apostólica pessoal São João Maria Vianney, e de Aloysio Abreu Barbosa na bancada hoje. A gente faz uma pausa rápida, bem rápida mesmo, e a seguir a gente volta com o tema desse primeiro bloco ainda, que é o cristianismo, a história dessas religiões, né, em tempo de Quaresma, e ainda ao final do programa um cenário político no Brasil, Estado do Rio e também de Campos. Campos que tem sempre muita novidade. 8 horas em Campos.
Oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.